Samrita Singh. Está gravando, então. Então, vamos começar, né? Om Agena Timidasya Agenam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vistam Jena Bhutalu Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamini Namo Vishnu Padaya Patruvyai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Gaura Bhaktavrinda Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya. Então nós vamos com a introdução, né? Deixa eu compartilhar aqui até vocês. Marlene, eu preciso que você permita o compartilhamento, por favor. Pronto, Maharaj. Obrigado. Vocês estão vendo o que aí, gente? Só a página da introdução? Vocês estão vendo mais alguma coisa? Hein, Marlene? Estamos vendo só o texto de introdução, tá certinho, só o texto. Ah, então tá ótimo. Porque outras coisas aqui na minha frente, estava com receio de aparecendo outras coisas. Então, gente, realmente o Bhakti Rasamrita Sindhu é uma obra belíssima. Rupa Goswami é considerado um dos maiores poetas, né, da Índia, da história da Índia. Então, aqui nós não vamos, né, Prabhupada nesse livro, né, o Néctar da Devoção, Prabhupada faz um resumo, tá, do Bhakti Rasamrita Sindhu, mas ter acesso realmente à obra, aos versos, para a gente ter nada da coisa que é o Bhakti Rasamrita Sindhu e a devoção desses devotos por Krishna e a visão que esses devotos beleza de Krishna, eles sabem realmente devido ao amor, né? O amor tem Maharaj, pois não, a conexão de foi, internet do senhor tá muito lenta. Eu acho que vai ser bom a gente desligar as câmeras hoje para não sobrecarregar a internet do senhor. Eu acho que ele até caiu agora. Não estava dando para entender
não estava dando para entender ele falar, né? Tava pifando mesmo. Fazenda com ele, mas está funcionando normal aqui. Eu estou do lado da casa dele. Acho que é só a da casa dele mesmo. Se estiver falhando ainda, a gente desliga as câmeras, que aí consegue rodar mais fácil. Vamos ver se ele volta melhor. Deixa eu desconectar aqui só um minutinho. Vamos lá, desculpem, qualquer coisa vocês me dizem. Então, gente, continuando, assim, a poesia, e assim, a forma como o Rupa Goswami aprecia, consegue apreciar, consegue ver as qualidades de Krishna, né? Eu estava dizendo para vocês que Radharani ela é muito conhecida pelo fato de ela, devido ao fato do amor que ela tem por Krishna, um profundo amor. Então, esse amor permite que ela possa, assim, mergulhar no oceano insondável das qualidades de Krishna. Então, quanto mais amor a gente tem por alguém, mais a gente consegue, assim, apreender, né? Essa pessoa. Né? Então, é muito bonito a gente ver os escritos desses devotos que têm assim, um amor tão profundo por Krishna e a forma como eles tão habilmente expressam assim as qualidades de Krishna, as virtudes de Krishna. Então, isso é o Bhakti Rasamrita Sindhu e tem tantas outras obras. Né? Então, a gente vai hoje começar a introdução. Então, vamos ver até onde a gente chega, né, com a introdução. Então, Prabhupada, com a introdução, gente, do Néctar da Devoção, ela inclui 3 tópicos, tá? O primeiro tópico é o e a terceira é uma definição autorizada do serviço devocional puro. Então, a introdução tem esses 3 temas, Mangalacharana, e essa descrição do conteúdo do livro, e uma definição. Agora congelou completamente. Não, tudo bem, acho que voltou, não é? Hare Krishna, está tudo certo agora? Voltou. Tá ok. Eu acho que era o Wi-Fi aqui que estava conectado com outro Wi-Fi. Então, eu estava falando para vocês da introdução, né? Eu vou repetir que a introdução do Néctar da Devoção, ela contém 3 temas. O primeiro é o Mangalacharana, né, do Bhakti Rasamrita Sindhu, depois uma breve descrição do conteúdo do livro, e o terceiro, uma definição de serviço devocional puro. Tá? O Mangalacharana é uma invocação de auspiciosidade. Né? São vários versos onde se glorifica a suprema personalidade de Deus, os Vaishnavas. É toda assim, uma
uma forma, né, de invocar a auspiciosidade para o autor começar a escrever o livro, né? Então, essas primeiras palavras de Prabhupada do Néctar da Devoção, a gente vai ver que é uma invocação de auspiciosidade. E o Mangalacharan, ele cumpre 3 propósitos. O primeiro propósito, né, dessa auspiciosidade, primeiro é definir o objetivo do livro, depois permitir que o autor ofereça suas reverências e depois, o terceiro, oferecer bênçãos. Então, o Mangalacharan ele é constituído dessas 3 partes. Então, a gente vai ver aqui na introdução que Prabhupada está seguindo exatamente aí o ritmo também da introdução do Bhakti Rasamrita Sindhu. Tá? Ele faz algumas adaptações, mas a gente vai aqui analisar essa introdução do Néctar da Devoção. Tá? Então, aqui eu estou falando para vocês que o Mangalacharan ele cumpre esses 3 propósitos, né? Definir o objetivo do livro, permitir que o autor ofereça suas reverências e também ele oferece bênçãos. Então, os 6 primeiros versos do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele constitui o Mangalacharana de Rupa Goswami. Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu original, né? O livro original, então, os 6 primeiros versos constituem o Mangalacharana, tá? Então, Prabhupada começa a introdução falando o seguinte, invocando, olha aí, uma situação auspiciosa. Isso aí é justamente o Mangalacharana, né? Então, o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o reservatório de todas as raças ou relações, que se chamam neutralidade, adoração passiva, servidão, amizade, paternidade, amor conjugal, comédia, compaixão, temor, cavalheirismo, horror, maravilha e devastação. Ele é a suprema forma atrativa. E com suas características atrativas, universais e transcendentais, ele cativou todas as golpes encabeçadas por Taraka, Palaka, Shyamalalitha e, finalmente, Srimati Radharani. Que a graça de sua onipotência esteja conosco, para que não haja nenhum obstáculo na execução deste dever de escrever o néctar da devoção, impelido por sua divina graça, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Então, gente, aqui Prabhupada começa o Mangalacharana, então aqui ele faz uma adaptação, ele cita aqui, né, na verdade, o primeiro verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, que é um verso muito famoso, e né, eu vou ler para vocês e vou ler a tradução. Fala assim, Krishna, o verso é Akhila Rasamrita Murti, Prashrimara Ruchi Rudha Tarakapali, Kalita Shyama Lalita Urada Preyam Vidhu Jayati. Então, a tradução é a seguinte, Krishna, o destruidor de todos os pecados e o outorgador de toda bem-aventurança, a própria forma da mais elevada felicidade transcendental, pleno de todas as raças, supera a todos em glória. Ele mantém Taraká e Paliká sob seu controle por meio da irradiação de sua beleza. Aceita Shyamala e Lalita como suas iguais e dá prazer a Radha mediante suas excelentes qualidades. Aqui Jiva Goswami dá um outro significado, né, para esse verso. Ele fala assim, a lua cheia que destrói o sofrimento e cria felicidade com seus raios de refrigério, brilha em todos os lugares com as suas excelentes qualidades e beleza. É a própria forma do néctar, plena de todos os sabores. Eclipsa o mar de estrelas com sua luz. Aceita
os acenos divertidos da noite e penetra afetuosamente a constelação de Vishaka durante a primavera. Isso é poesia, né, gente? Então, isso aqui é o primeiro verso, e aqui fala de uma das características de Krishna, como a gente falou no início, né? Que o Mangalacharan ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito é definir o objetivo do livro. E esse é o objetivo, né? Estabelecer Krishna como Akhila Rasa Amrita Murti. Krishna, ele é o oceano, ele é assim, a forma, vamos dizer, Murti, né? A forma de raça, do néctar de todas as raças. Então, Krishna, ele é tão especial. Opa, tem algum som ligado aí? Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus, é tão especial, tão especial. Ele aqui é comparado a personificação do oceano de néctar. Então, o que significa isso, né? Que Krishna, ele, aqui como Prabhupada também fala, que ele é o reservatório de todas as raças. Então, isso significa que Krishna, ele é tão completo, ele é a pessoa suprema. Então, ele pode reciprocar todos os tipos de relacionamento que nós possamos propor para ele. Então, aqui se dá esses exemplos de servidão, de neutralidade, de amizade, paternidade. Então, a gente às vezes lê tudo isso e tem uma visão assim, bastante técnica, mas isso na prática significa que Krishna nunca, em sua relação conosco, ele nunca vai deixar a desejar, né? Krishna, ele é tão completo, ele sabe, por exemplo, ser um filho perfeito, né? Ele sabe ser um pai perfeito, ele sabe ser um amante perfeito, ele sabe ser um amigo perfeito. Então, assim, ele está pronto para reciprocar qualquer tipo de relacionamento que a gente deseje ter com ele. Nós somos almas muito limitadas, mas Krishna, ele, né, ele é esse oceano onde pode abrigar assim todos os tipos de relacionamentos, né? Então, Krishna é tão atrativo, a sua beleza, as suas qualidades, as suas características, que dessa forma ele cativa a todas as entidades vivas, ele é capaz de atrair todas as entidades vivas. Tá, então veja, gente, Krishna, no sentido, ele é inconcebível para todos nós. Deus é um ser inconcebível, né? Como é que a gente pode conceber, né, uma pessoa com tantas características e com tantas qualidades, uma vez que a gente não tem uma referência assim, né? Então, nesse mundo, nós nos relacionamos uns com os outros e cada um de nós tem suas características, tem sua forma, né? tem a sua voz, tem sua personalidade. E assim, a gente tem essas experiências, né, uns com os outros, mas, por mais que a gente tenha essas experiências nesse mundo e conheça muitas pessoas, a personalidade de Deus, ela foge assim, a qualquer tipo de comparação. Então, o poeta, né, ele se utiliza assim, de expressões, né, e de comparações
para que a gente possa ter, assim, mais ou menos um vislumbre do tamanho que é assim, o tamanho que é, assim, como Krishna é ilimitado. Um oceano é uma coisa que a gente não vê limites, né? A gente está dentro do oceano, no meio de um oceano, a gente não vê limites, a gente não vê, né, fim. Aquela água, aquela coisa, né, imensa. Então, aqui ele fala que aqui, falando que Krishna é esse raça, ele é Akhila Rasa Amrita Murti. Então, ele é um oceano. Imagina um oceano de qualidades. Então, dessa forma, ele cativa todas as entidades vivas. E aqui, na verdade, Rupa Goswami fala de como ele tem cativado Taraka, Palaka, Shema, Lalita e também Srimati Radharani. E, na verdade, ele atrai todos os seres, né? Quando nós lemos os passatempos de Krishna em Vrindavana, e simplesmente com a sua presença, todos ficam completamente assim paralisados quando ele toca a sua flauta. Então, quando ele caminha pela floresta de Vrindavana, quando ele está na aldeia de Vraja, ou quando ele sai da aldeia de Vraja, como todos ficam completamente imersos. Mas isso tudo são sintomas, né, da grandeza, né, superlativa de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, não há possibilidade de qualquer alma se sentir incompleta ou desmotivada ou insatisfeita na presença de Krishna. Isso é impossível, tá? Então, isso é o primeiro verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, né? E onde se estabelece o objetivo do livro, que é falar de Krishna, né? De todas as suas qualidades, de toda a sua beleza, de tudo acerca dele, tá certo? Então, a gente vai continuar. Então, e aqui, Prabhupada, no finalzinho, Prabhupada, ele faz uma adaptação, porque ele fala, né, que a graça de sua onipotência esteja conosco, para que não haja nenhum obstáculo na execução desse dever. Tá? Isso aqui já é Prabhupada pedindo, né, no caso, os bênçãos para a realização, né, do seu trabalho de explicar, né, resumir o Bhakti Rasamrita assim. Então, o segundo parágrafo: deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Rupa Goswami Prabhupada e de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, por cuja inspiração tenho me dedicado à tarefa de compilar esse estudo resumido do Bhakti Rasamrita Sindhu, tá? Então, gente, aí também Prabhupada mesmo, né, aí no seu livro, né, escrevendo. Isso não faz parte do Bhakti Rasamrita assim. Então, esta é a sublime ciência do serviço devocional, como foi exposta por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu há 500 anos atrás na Bengala Ocidental, Índia, para propagar o movimento da consciência de Krishna. Então, o terceiro parágrafo. Srila Rupa Goswami, então aí Prabhupada já está se reportando ao Bhakti Rasamrita Sindhu, em que ele diz que Rupa Goswami começa a sua grande obra oferecendo suas respeitosas reverências a Sri Sanatana Goswami, que é seu irmão mais velho e também mestre espiritual. E ora para que o Bhakti Rasamrita Sindhu cause muito prazer a Sanatana Goswami. Então, ele ora ainda para que, residindo neste oceano de néctar, possa sempre sentir prazer transcendental no serviço a Radha e Krishna. Então, esses são os versos seguintes, os versos 1 e 2, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, do Bhakti Rasamrita Sindhu.
Então, ele fala assim, o verso 2, ofereço minhas reverências aos pés de lótus do Senhor Supremo na forma de Chaitanya Deva, conquanto eu seja uma pessoa desprezível por natureza, por sua inspiração no meu coração, eu assumi esta obra. E o verso 3, que esta obra chamada Oceano Nectário, composto de Bhakti Rasa, possa sempre servir como o salão recreacional do meu Senhor manifesto na forma de Sanatana Goswami, para o seu desfrute. Então, isso o verso número 3. Então, o Prabhupada está continuando aqui, explicando cada um dos versos. Então, ele continua, ofereçamos nossas respeitosas reverências. Então, agora ele vai partir para o verso número 4. Oferecemos nossas respeitosas reverências a todos os grandes devotos e acharyas, ou mestres santos, que são comparados a tubarões no grande oceano de néctar e que não liga para os diversos rios da liberação. Os impersonalistas gostam muito de fundir-se no Supremo, tal qual os rios que vêm fundir-se no oceano. Pode-se comparar o oceano com a liberação e os rios com todos os diferentes caminhos da liberação. Os impersonalistas habitam na água do rio, que eventualmente vai se misturar ao oceano. Contudo, eles não têm informação de que dentro do oceano, assim como dentro do rio, há inumeráveis entidades vivas aquáticas. Os tubarões que vivem no oceano não ligam para os rios que deslizam para dentro do oceano. Os devotos vivem eternamente no oceano do serviço devocional e não ligam para os rios. Em outras palavras, aqueles que são devotos puros permanecem sempre no oceano do serviço transcendental amoroso ao Senhor e nada tem a ver com os outros processos que são comparados aos rios que só gradualmente chegam ao oceano. Então, aqui, né, deixa eu ver aqui, gente, só um pouquinho, um comentário. Estou tentando ver aqui, acessar aqui um resumo que eu fiz, e não estou conseguindo. Então é isso. Cheguei aqui, consegui. Então aqui, gente, ele faz uma analogia muito interessante. Ele traz a analogia do rio e do oceano, né? Então, ele fala que os tubarões, que são os devotos, eles sempre estão, eles preferem viver nos oceanos, né? Então, o tubarão, que é um peixe, assim, é o rei dos peixes, né? Pelo menos Krishna fala aqui, né, que Krishna é o tubarão, a Bhagavad Gita entre os peixes. Então, os devotos são como que tubarões, eles querem viver nos oceanos, ele não quer viver em rios, ele quer viver num lugar muito grande, que é o oceano de Bhakti, o oceano de Rasa. Então, o tubarão, ele tem aqui 3 características, né? Eles vivem unicamente no oceano, né, que é um lugar muito grande, muito amplo. Os tubarões, eles rejeitam os rios e os tubarões jamais são capturados pela rede do pescador. Então, o que significa isso, né? Então, os tubarões, eles se recusam a residir em qualquer corpo de água pequeno. Então, analogamente, os devotos estão sempre desfrutando do oceano nectário de devoção e nunca são atraídos aos prazeres menores. Então, os devotos estão sempre querendo desfrutar
ou viver nesse oceano de néctar. Então, eles não querem, por exemplo, os rios da liberação. Depois, né, os impersonalistas, eles argumentam que a meta última da autorrealização é se fundir no Supremo, como um rio. Por último, ele se funde o rio se funde no oceano, né? Então, os impersonalistas apreciam muito essa fusão com o Supremo. Então, aqui, né, Rupa Goswami está falando desse oceano e comparando os devotos a tubarões, porque os devotos eles não querem viver em rios que se fundem no oceano e que deixam de existir, né? Eles querem viver nesse oceano de néctar, né? Então, Prabhupada fala um pouco sobre esse aspecto, né? E que também, né, os tubarões eles nadam na profundidade do oceano do serviço devocional. Então, eles jamais são apanhados pelas redes de um pescador. Então, Rupa Goswami está utilizando essas analogias aqui, né, para explicar assim como os devotos são espertos em relação à sua vida espiritual, o que eles escolhem para a sua vida espiritual. Então, eles querem esse oceano de néctar, que é o relacionamento dele com a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, os devotos, eles entendem que não há nada mais saboroso, não há nada mais nectário, né? A gente usa sempre esse termo, não há nada mais prazeroso, nada mais superior, nada mais do que o seu relacionamento com Krishna. Então, eles não se contentam com qualquer tipo de liberação. Né? Os devotos, a gente vai ver mais na frente, que os devotos rejeitam, né, as diversas liberações que podem ser obtidas, né, como ter a mesma forma que Krishna, morar no mesmo lugar onde Krishna reside, ter a mesma opulência de Krishna, né? E assim, os devotos não desejam nada disso. A única coisa que os devotos desejam é estar com Krishna. E a gente precisa entender que essa simplicidade do devoto, né, de não querer nada, apenas estar com Krishna, é porque é demais. Krishna é isso, esse oceano de néctar. Então, é importante compreender, né, esse aspecto, essa sutileza da nossa... que envolve essa atitude do devoto. Né? Então, vamos continuar. Então, Prabhupada, ele continua falando. Então, Rupa Goswami ora ao seu mestre espiritual, Sanatana Goswami, para proteger o Bhakti Rasamrita Sindhu, o oceano do néctar puro, do serviço devocional, dos lógicos que gostam de argumentar e se intrometem desnecessariamente na ciência do serviço ao Senhor. Ele compara os argumentos e a lógica desses indivíduos a erupções vulcânicas no meio do oceano. No meio do oceano, tais erupções vulcânicas não podem causar muitos danos. E, analogamente, aqueles que são contra o serviço devocional ao Senhor e que propõem muitas teses filosóficas sobre a realização transcendental última, não podem perturbar este grande oceano do serviço devocional. Tá? Continuando, então, o Rupa Goswami, o autor do Bhakti Rasamrita Sindhu, afirma muito humildemente que está apenas tentando difundir a consciência de Krishna em todo o mundo, embora se considere humildemente incompetente para esta tarefa. Essa deve ser a atitude de todos os pregadores do movimento da consciência de Krishna, que seguem os passos de Rupa Goswami. Nunca devemos nos considerar grandes pregadores, senão que devemos considerar sempre que somos simplesmente instrumentos dos acharyas anteriores
que só conseguiremos fazer algo para o benefício da humanidade sofredora se seguirmos os exemplos deles. Gente, isso é outro ponto muito importante, tá? Nós fazemos parte de uma tradição milenar e cuja essa tradição ela tem a participação, né, de grandes mestres. E eu sempre costumo dizer que essas pessoas não morreram, são almas, elas simplesmente perderam seus corpos. E essas almas, elas nunca desistiram e nunca vão desistir de espalhar a consciência de Deus, né, para todas as entidades vivas em qualquer parte da criação material. Então, esse é o movimento da consciência de Krishna. E aqui, né, Prabhupada está enfatizando para todos nós a importância ou a atitude correta que a gente deve ter, né, ao servir, ao querer expandir, né, ao transmitir essa consciência de Cristo para outras pessoas. E aqui Prabhupada enfatiza a questão da humildade, né, porque o devoto entende que por trás dele, tá, existe toda essa corrente de mestres que querem que essa consciência espiritual se espalhe em todos os lugares. Então, quando o devoto ele estuda e ele não especula, quando ele está simplesmente repetindo, ele compreende os shastras, ele compreende, né, o ponto, né, o siddhanta, e ele simplesmente ali se torna um instrumento, né, para transmitir esse conhecimento. Então, toda essa força dos acharyas, toda essa corrente, né, fica conectada com esse devoto, independente do nível desse devoto. Obviamente que quanto mais um instrumento se qualifica, né? Então, quanto mais a gente compreende as escrituras, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se apropria, né, dos conceitos, né, do Siddhanta, e a gente vai adquirindo habilidade, então mais nós nos tornamos instrumentos adequados de todos esses grandes mestres. Assim, por exemplo, Arjuna foi utilizado como um instrumento, né, por Krishna para o cumprimento de um propósito. Mas veja, Arjuna, que estava guerreando, ele não era um simples guerreiro. Arjuna, ele, antes de tudo, ele foi treinado por grandes mestres, né? E depois, quando eles foram exilados, né, Arjuna, ele realizou muitas austeridades para adquirir armas celestiais, armas poderosas, que seriam muito úteis na batalha com aqueles grandes generais. Então, não é que Arjuna ficou parado, esperando que alguma coisa acontecesse. Não. Eles foram aconselhados, todos os Pandavas, a fazerem muitas austeridades, a fazerem sacrifícios para se fortalecerem com o Dharma, com a religiosidade, adquirirem cada vez mais púnia, né? E assim por diante. Então, pelo fato de Arjuna ser muito habilidoso na arte, né, do arco, por exemplo, e nas diferentes artes militares, e pelo fato de ele ter purificado sua vida, né, com tantas austeridades, e ele ter recebido as bênçãos de grandes sábios, por sua retidão ao Dharma. Então, ele se tornou um instrumento extremamente qualificado para ser utilizado por Krishna no seu interesse. Então, da mesma forma, né, todos nós, se nós queremos crescer espiritualmente, avançar espiritualmente e ser muito útil nesse serviço de levar
a consciência de Deus para as pessoas, trazer a paz para o mundo. Então, nós também vamos precisar nos qualificar, né? E quanto mais a gente se qualificar estudando as Escrituras, quanto mais a gente se qualificar sendo devotos sérios, controlando nossos sentidos, né, os impulsos, né? Assim, tolerando os impulsos do corpo, da mente, e assim por diante. E quanto mais a gente puder aprender, né, dentro desse mundo material. Por exemplo, Prabhupada era um exímio administrador e Prabhupada conseguiu muito bem administrar sua sociedade, né, de forma a que ela ainda hoje permanece viva, né? Isso foi devido ao fato de Prabhupada ter investido muito nos seus discípulos, ensinando eles, né, não só a ciência espiritual, mas estabelecendo padrões de como deve ser um templo. Prabhupada, quando estava em São Francisco, e eles compraram o primeiro templo, então Prabhupada chamou todos os líderes de outros templos para visitarem São Francisco, para verem ali como eles deveriam administrar os seus próprios templos. Então, padrão de adoração à deidade, padrão de como se dá uma aula do Bhagavatam, tudo. Então, tudo isso é expertise, né, administrativa. E, por isso, o movimento cresceu muito rápido, né? Então, quanto mais conhecimento, né, quanto mais capacitação a gente tem, mais nós podemos atuar em diferentes áreas para a satisfação de Krishna, né? Agora, principalmente, o requisito mais importante é a nossa honestidade, a nossa sinceridade, a nossa pureza, né? O nosso desinteresse de qualquer tipo de por prestígio, distinção, qualquer coisa assim, né? Porque se nós temos algum interesse em se destacar dos outros, de vaidade, orgulho, então não é possível que os nossos mestres nos dotem de poder, porque isso seria dar corda para assim, um louco se enforcar, né? Então, como é que a gente pode pensar em ter poder espiritual quando a gente ainda está procurando fama, procurando prestígio, procurando todas essas coisas? Então, isso não combina. Então, por isso que a humildade é uma característica extremamente importante para um devoto. Ele entender que ele é uma alminha, ele é insignificante, e que se ele pode fazer alguma coisa, isso se deve à energia, ao poder, né, à vontade da suprema personalidade de Deus, e que para ele ser esse objeto de sua misericórdia, de sua bondade, né, e ser um instrumento, então ele precisa adquirir algumas qualidades, como principalmente a humildade, né? Reconhecer que ele não tem nenhum poder, que ele não tem nenhuma força, e que tudo é dado pelos acharyas, que tudo é dado pela própria suprema personalidade de Deus. Então, por isso que Prabhupada fala aqui para os pregadores, ou para qualquer líder da ISKCON, ou qualquer líder, né, ou mesmo a gente que quer avançar, porque, gente, quando nós aceitamos responsabilidades nessa missão, também Krishna nos outorga a capacidade também para a gente poder realizar nosso serviço, né? Muitas vezes a gente pode carecer de algumas qualidades e Krishna, quando vê que a pessoa precisa para poder realizar seu serviço, então Krishna também investe no devoto, né? Então, uma forma muito rápida da gente avançar espiritualmente é aceitar responsabilidades no serviço a Krishna, que quando a gente aceita essas responsabilidades, junto com essa responsabilidade vem o poder para a gente também realizar, né, os nossos compromissos, ok?
Então, é apenas um adendo. Então aqui a gente vai no próximo parágrafo, né, para a gente terminar nossa aula de hoje. Então, Rupa Goswami vai fazer um pequeno resumo de sua obra, tá? Que é uma das características também, né, da introdução, que é falar um pouco sobre o conteúdo, né, do Néctar da Devoção e do Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, ele fala, o Bhakti Rasamrita Sindhu é dividido em 4 partes. Assim como o oceano é, às vezes, dividido em 4 partes, dentro de cada uma das quais há diferentes seções. Tá? Então, originalmente, o Bhakti Rasamrita Sindhu, o oceano, é dividido como oceano de água em leste, oeste, norte e sul. Então, toda a nomenclatura do Bhakti Rasamrita Sindhu é baseada nessa analogia, né, do oceano. Então, que oceano é esse, gente? É o oceano de Irasa, o oceano de sabor espiritual, de prazer espiritual, de relacionamentos espirituais, tá? Então, o Bhakti Rasamrita Sindhu é Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Então, é esse oceano de Bhakti, oceano de Rasa. E esse oceano, ele é dividido em 4 partes, tá? Então, ele está usando essa analogia. Então, então, assim como no oceano sempre há diferentes ondas, então, no lado oriental, no lado ocidental, no lado setentrional ou no lado meridional, de forma similar, no Bhakti Rasamrita, assim, tem ondas diferentes que são capítulos, tá? Na primeira parte, há 4 ondas, sendo que a primeira é uma descrição geral do serviço devocional, a segunda parte diz respeito aos princípios regulativos para se executar o serviço devocional, e a terceira parte, onda, se relaciona com o serviço devocional executado em êxtase. E a quarta onda trata do objetivo último, que é o amor a Deus, né? Então, essas diferentes divisões serão explicitamente descritas juntamente com seus diferentes sintomas. Então, eu vou repetir para vocês, tá, de uma forma mais detalhada. Então, está aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem o lado leste do oceano. Tá? Então, esse lado leste do oceano, que é uma descrição geral de Bhakti. Tá? Então, com essa descrição geral, né, começa o primeiro capítulo, ou, na verdade, não é descrição geral, desculpa, é variedades de Bhakti, tá? Porque a gente tem Vaidhi, Sadhana, Bhakti, a gente tem o Bhakti em êxtase, Bhakti em amor por Deus. Então, esses são variedades de Bhakti, ou estágios de Bhakti, né? Então, na primeira parte do Néctar da Devoção e do Bhakti Rasamrita Sindhu, se dá uma visão geral de devoção. Então, aí, nesse capítulo, vai se descrever, né, os sintomas do serviço devocional puro. Então, uma descrição geral do serviço devocional puro. Depois, na parte 2, tá, do Oceano Leste, tem a descrição do serviço devocional na prática. Então, o serviço devocional na prática é Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti, tá? Então, nessa sessão, nesse capítulo, vai se descrever Sadhana Bhakti, tá? Nas suas 2 formas, como Vaidhi e como Raganuga. Depois, a gente vai ter uma descrição do serviço devocional em êxtase e depois serviço devocional em amor por Deus. Ok, gente? Então, esse é o lado leste, né, do Bhakti Rasamrita Sindhu. Do lado sul,
a gente vai ter uma visão geral das raças. Então, ele vai falar sobre Vibhava, sobre Anubhava, sobre Sattvika Bhava, sobre Vyabhichari Bhava e sobre Sthai Bhava. Esse é o lado sul, ok? Depois a gente tem o lado oeste, que são as raças primárias. Então, a gente vai ter uma descrição das raças principais, que é a raça de neutralidade, depois a raça de servidão, a raça de amizade, paternidade e depois a raça conjugal. E, por fim, o lado norte, o Oceano do Norte, são as raças secundárias, então que são as raças de riso, maravilhamento, cavalheirismo, compaixão, ira, medo, horror, mistura de doçuras e distorção de doçuras. Tá? Então, isso é a visão geral do Bhaktirasamrita Sindhu, ok? Então, a gente pode ver aí, né, que o Bhaktirasamrita Sindhu ele trabalha especificamente sobre Bhakti, né, sobre as raças, ou sobre esses sabores espirituais, mas no início ele trabalha, né, com essa visão geral. Então, a gente vai ver, né, posteriormente, na próxima aula, a gente já vai ter uma definição de Bhakti, né, que é o principal verso do Bhaktirasamrita Sindhu, onde fala sobre as características primárias e secundárias de Bhakti, né? Chama Tatastha, Lakshana e... Como é que é o nome, meu Deus, em sânscrito? Swarupa Lakshana. Então, existem as características primárias, que é Swarupa Lakshana, e as características secundárias, que é a Tatastha Lakshana, tá certo? Então, a gente vai começar a ter, né, uma visão mais, assim, mais técnica sobre serviço, sobre Bhakti, o serviço devocional puro. Então, o Rupa Goswami vai dar essa definição do serviço devocional puro, e é o verso mais importante do Bhaktirasamrita Sindhu. Ok, gente? Eu não vou prolongar, porque entrar nesse tema, que é a continuação, né, que é o verso número 11 do Bhaktirasamrita Sindhu. O verso número 11 é esse verso mais importante, onde ele dá a definição do serviço devocional puro, que a gente vai explorar mais esse tema na próxima aula. Tá? E é um tema um pouco mais longo, não daria para a gente falar hoje. Então, já são 9h26. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Ficou claro, gente, para vocês? Então, é isso, ok? Então, nós começamos, então, a introdução, né, do Néctar da Devoção, e estou explicando para vocês aqui por que Prabhupada ele escreveu dessa forma a introdução, porque, na verdade, ele está seguindo os versos originais do Bhaktirasamrita Sindhu. Então, não é uma introdução aleatória, mas é uma introdução que tenta justamente resumir os primeiros versos do Bhaktirasamrita Sindhu. Então, como vocês não têm mais nenhuma pergunta, não têm nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Mais tarde a gente vai ter uma outra live, onde nós vamos falar sobre a 8ª ofensa, né? Nós estamos estudando as ofensas, cantar dos santos nomes, e a gente vai falar sobre a ofensa de considerar o cantar dos santos nomes como uma atividade ritualística auspiciosa, né?
Então, a gente espera vocês mais tarde, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Um bom domingo, tá? Hare Krishna. Jai Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado. Hare Krishna, obrigada, Maharaj. Reverência.